Nosso segundo tema fundamental da semana foi a decisão do STF sobre a questão do ex-presidente Lula e as diversas consequências dessa decisão. Tá? Bom, primeiramente, né, nós já falamos que a decisão é importante do ponto de vista político, né, porque restitui, pelo menos temporariamente, os direitos do ex-presidente Lula. Mas aqui é preciso discutir um pouco mais a fundo que a decisão do STF, se bem seja positiva para as forças políticas, mostra, na realidade, com toda clareza, o caráter absolutamente político do STF. Né? O STF não é um tribunal para aplicação das leis, para aplicação da Constituição. O STF é uma corte política. Ela procura administrar a política nacional. Por isso que eles extrapolam sempre, né, usurpam as funções tanto do Congresso Nacional como do Executivo. No caso dessa decisão, o que nós vimos foi isso daí. Vamos recapitular os fatos rapidamente. A Operação Lava Jato começou a sofrer um processo de desintegração pela operação do hacker, né, que invadiu todos os arquivos e tudo mais da Operação Lava Jato, que muita gente, e agora fica claro por quê, tinha a preocupação de manter sigilosos, né, não tornar públicos esses arquivos. À medida que os arquivos, pelas contradições internas dentro da burguesia, começaram a vir a público, né, primeiro pelo Intercept e agora também por meio do próprio STF, ficou claro que o que nós temos aqui não é uma operação contra o crime, era, na realidade, uma operação criminosa, que a Operação Lava Jato não tinha nada a ver com nenhum combate à corrupção, que isso era uma lenda, um mito, né, uma fachada, e que, na verdade, a operação foi montada para saldar, né, questões políticas, em particular a perseguição da esquerda, né, a derrubada do governo de Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Lula, que não concorreria às eleições de 2018, o que constitui uma fraude da eleição. À medida que essas coisas todas começaram a vir à tona, colocou-se o problema a pedido, né, dos advogados do ex-presidente Lula, da suspeição do juiz Sérgio Moro como juiz imparcial na Lava Jato. Se essa suspeição fosse votada, evidentemente que toda a operação, todos os efeitos e consequências da operação, na medida em que isso é possível, se desfariam, né? Então, o ministro Fachin, que é, evidentemente, um advogado da Lava Jato dentro do STF, uma coisa também absurda, né? Que haja lá uma pessoa que advoga em favor de uma determinada operação judicial. Chamou para si a decisão e cancelou os processos contra o ex-presidente Lula, mas com base num único item, que o fórum natural para o julgamento do Lula não seria o Paraná. Quer dizer, o processo em si, ele não seria afetado, né, pelo julgamento do Fachin. A única coisa que seria afetada pelo julgamento do Fachin seria justamente essa parte técnica do processo, que não entra no mérito da questão, de que o juiz que julgou a Lava Jato não era o juiz próprio desse julgamento. A consequência disso, é importante que se diga, é que o processo seria remetido para Brasília, foi remetido para Brasília, né, e que os juízes
e procuradores do processo poderiam aproveitar todo o conteúdo do processo da Lava Jato contra o Lula. Uma outra coisa que nós temos que lembrar também é que o ex-presidente Lula tem contra ele 8 processos. E o Fachin anulou 2, que são os 2 processos nos quais ele foi condenado em segunda instância, que o tiraram da eleição. Então, a primeira coisa que nós temos que dizer é que essa decisão é uma decisão política. Para salvar a Operação Lava Jato, o juiz anulou, com base numa norma técnica, o processo e remeteu o processo para uma outra instância. Quer dizer, no final das contas, os processos vão, inclusive, continuar. O casuísmo da decisão do Fachin fica ainda mais claro quando a gente vê que os advogados do ex-presidente, eles pediram, né, a anulação do processo por ser o foro de Curitiba inadequado, pelo menos uma vez por ano nos últimos 5 anos. E em todas as vezes o STF negou esse pedido. E aí agora ele aceita o pedido. Quer dizer, não há nenhum critério jurídico para tais decisões. O juiz deveria, inclusive, explicar, né, a rigor, por que o processo foi negado 5 vezes e agora ele é aceito. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, o STF, né, isso é uma coisa que muita gente não entendeu até agora, e é um aspecto central da situação política brasileira, ele é um instrumento de arbítrio, ele é um instrumento de ilegalidades, de decisões que vão contra o direito e contra a Constituição. Quer dizer, é um poder arbitrário, e um poder que é um poder muito grande, né? Veja-se que, por omissão, né, e por ação também, o STF definiu a eleição de 2018. O Lula concorreu às eleições, sub júdice, até um determinado ponto. Ele teria o direito, né, de concorrer às eleições sub júdice, né, gozando de todas as prerrogativas de um candidato normal, uma vez que o processo dele estava em julgamento, né, mas o TSE decidiu que ele não poderia ter todas as prerrogativas. Não poderia participar de debate, não poderia aparecer na televisão, não poderia tudo isso era uma ilegalidade flagrante. O STF rejeitou os pedidos dos advogados do Lula para reverter essa situação. Quer dizer, você tem aí, portanto, né, um juízo, uma corte, um tribunal, em que as decisões mais importantes, mais fundamentais, são tomadas pelos juízes de acordo com a sua conveniência política. Quer dizer, é um judiciário político. Que o executivo seja político é uma coisa normal, que o legislativo seja político também é uma coisa normal. Agora, que o judiciário seja político é uma coisa totalmente absurda. Quer dizer, nós temos aí, portanto, um poder político com poderes excepcionais travestido de poder judiciário, né? É muito impressionante que a esquerda não veja essa situação e não condene essa situação. Né? Por que a esquerda não condena essa situação? Porque a burguesia, no seu conjunto, apoia o STF. Né? O STF deu guarida para a Operação Lava Jato, a operação criminosa, deu guarida para o golpe de 2016, deu guarida para o golpe nas eleições em 2018 e assim por diante. Né? Então, a burguesia usa o STF como uma arma política, inclusive para tentar controlar o Bolsonaro, tentar controlar a esquerda e tudo mais. Né? E muita gente acha, né, que esse papel do STF é um papel progressista, um papel positivo, o que é falso. Nenhum poder arbitrário pode ter um papel positivo. Né?
Se nós formos ver, o STF causou um mal extraordinário ao país, né, com essas decisões, com a sua participação no golpe, com a sua participação na Lava Jato, com a sua participação na prisão do Lula, na eleição de 2018 e assim por diante. Né? Causou um mal extraordinário para o país. Aí, como nós vimos recentemente, o STF ele prende um deputado ladrão de galinhas aí da extrema-direita, pé de chinelo, um deputado que não vale nada, né? E a esquerda toda se levanta para dizer que o STF está salvando a democracia. Quer dizer, de um lado o STF pisa na democracia, entre aspas, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, do outro lado sacrifica aí uma galinha morta do esquema da direita e pronto, já vira o ídolo da democracia, o que mostra que a política da esquerda pequeno-burguesa, de um modo geral, é uma política toda desencontrada, não tem sentido nenhum. Quando nós denunciamos o STF, esses setores, eles simplesmente saem em defesa do STF. Né? Por falar no deputado Daniel Silveira, né, é importante dizer o seguinte, que o presidente do PTB, né, que foi uma das estrelas do processo do Mensalão, ele numa entrevista falou que os militares deveriam fechar o STF. E aí, não que a gente esteja reivindicando isso, mas só para destacar as contradições, cadê a ação do STF em defesa da democracia? Porque a defesa da democracia seria calar as pessoas, né? É uma curiosa defesa da democracia. Não acontece, e logicamente que não vai acontecer mais. O caso Daniel Silveira foi uma operação simplesmente para lavar a cara do STF diante de um problema que se torna cada vez mais complexo, que é o problema da Lava Jato.